poderoso, o pecado. Então, o que o pecado faz? Em primeiro, ele afasta o ser humano de Deus. A vocação, a escolha, o polimento foi tirado por conta do pecado. Então, diz a Bíblia que o homem é destituído da presença de Deus. Então, perde o direito de vida eterna e não tem mais como se relacionar com Deus. Então a Bíblia diz no capítulo 6 do Gênesis que o pecado abundou, e se o pecado abundou, a morte reina. Então a morte agora ela tem todo o álibi jurídico de pedir a extinção geral do ser humano, porque há uma decepção generalizada. Quando a morte, o pecado tem razão, aí Deus diz que o pecado do ser humano cheira mal às suas narinas. Então, por direito da morte, ela tem esta contundência de nos ferir. Então disse Deus: eu vou destruir o ser humano que eu criei, não vou mais me importar com ele. E no versículo 3 ele diz: o meu espírito não habitará para sempre com o homem. Então Deus tira o seu espírito do homem e a morte vai predominar. Deus diz: extinguirei, acabarei com o ser humano. Quando Deus define, sanciona, quando Deus delibera a nossa condenação, a morte reinava e o pecado abundava. Não havia chance do ser humano voltar a ser esmerilhado, a ser polido, porque a morte e o pecado reinava. Quando tudo estava já deliberado para a nossa condenação, a Bíblia fala do que Paulo toma parte: a graça. Deus usa um recurso que gente não merecia, porque o termo graça é favor que eles não merecem. Aí Deus usa o recurso graça, e pela graça ele preserva 8 seres humanos e um casal de cada espécie de animais. Então vem a destruição e passa o dilúvio, e 8 almas são preservadas. No recomeço do capítulo 11, o pecado vem e dilacera. O pecado não deixa a geração de Noé entrar no contexto e afasta-a de Deus. A morte vem e a morte predomina. Capítulo 12 do Gênesis, aí Deus, vendo que a morte predominava e até aqui ninguém a aboliu, então ele vai gerar um projeto espiritual para se relacionar com o homem de novo, para vocacionar, para escolher, para preparar seres humanos para se servir, para o adorar, para se chegar a ele. Então vem o projeto chamado Israel. O projeto Israel é diferenciado de todos, é uma criação particular de Deus, é uma escolha. Quando Deus escolhe Israel, vai por meio dele querer alcançar a todas as famílias da terra. Então capítulo 24 do Êxodo, vem uma nova aliança com Israel, e Deus usa o sangue de novilho para justificar, para aplacar a morte e a força do pecado. Então no capítulo 25 do Êxodo começa a primeira fase da convocação. Os vocacionados recomeçam por aqui, porque Deus diz a Moisés que levante sacerdotes, homens separados, que ele vai preparar para ligar a terra a ele e levar o povo a Deus em adoração. Então vem os sacerdotes. Depois que os sacerdotes é estabelecido, aí vem o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar
que iria substituir o Éden de Adão, o lugar na terra que Deus iria descer, que Deus iria falar, que Deus ia se relacionar por meio dos vocacionados, por meio dos escolhidos. Então vem Deus, estabelece tudo que deveria acontecer no tabernáculo e diz a Moisés que vai descer na terra de novo, que vai ser adorado de novo, mas só por um único povo chamado Israel. Então Deus faz o seguinte, diz Moisés, para Israel ser justificado, vai ter que ter sangue para justificá-lo, e há um sangue de animais, puro, imaculado e sem defeitos. Então Moisés estabelece o sangue, e agora, uma vez por ano, vejam que no Gênesis era uma vez por dia, agora é uma vez por ano. Olha o que o pecado fez. Agora Deus só desceria uma vez por ano, para Israel ser redimido, para Israel sacrificar, para os vocacionados se aproximar dele, serem restaurados e continuar, serem esmerilhados, serem polidos e continuar. Então Deus diz a Moisés, no dia da expiação, prepare um perfume para mim, um perfume original, só para mim, aromático. Você vai preparar com 4 composições: o estoraque, o gálbano, e a ônica e o incenso. No dia da expiação, esse perfume tem que chegar a mim para eu descer, porque o sangue justifica e o perfume purifica. Então os sacerdotes pegavam os animais que o povo trazia, os vocacionados, eles doavam o sacrifício como se fosse a própria vida. Eles criavam o ano todo e traziam os animais, tinham cuidado de não deixar se misturar, de não deixar imacular. Os animais eram perfeitos, então aquele sacrifício era trazido, os sacerdotes sangravam, o sangue descia e queimava a carne. Depois que o sangue justificava, os sacerdotes iam lavar-se no lavatório. Depois daí, sorteados eram para provocar o avivamento, para atrair a glória de Deus por meio do incenso. Então eles pegavam o incensário com estas 4 composições e colocavam os sorteados na mão e entravam no lugar santo. Passava pelo candelabro, passava pela proposição, passava até chegar à última peça do lugar santo, o altar do incenso. Quando chegava no altar do incenso, o fogo já estava aceso, que não podia se apagar. Eles pegavam o incensário e colocavam em cima do fogo, e o fogo dissolvia toda a substância. Quando o fogo dissolvia as 4 substâncias, elas iam se misturando e exalavam um cheiro inédito e inexplicável. Eu participei de um curso arqueológico na cidade do Cairo, no Egito, e o que me chamou a atenção é que os arqueólogos disseram que na década de 40 encontraram nas montanhas do complexo de Golã um recipiente cheio de uma resina meio avermelhada. Quando testaram, ligaram a esta resina que era queimada no tabernáculo, porque quando eles fizeram fogo, o incenso cheirava. E pasmem, no dia da expiação havia sangue, carne morta, animais em abundância mortos, e os insetos, as moscas, as varingeiras impediam a pureza. Mas quando esse incenso foi queimado a cerca de 3 quilômetros do lugar,
aonde tinha mosca, aonde tinha inseto, caía morta na hora, pelo cheiro, a pureza do incenso. Então era este incenso que, segundo a arqueologia, era queimada no dia da expiação. Então o sacerdote colocava em cima a fumaça, misturava o lugar santo, e o cheiro do incenso saía do tabernáculo na horizontal, aonde tinha impureza, ia desaparecendo. Depois que matava toda a impureza, ela pegava a atmosfera. A Bíblia diz que o cheiro do incenso subia, e quando subia, passava todas as galáxias, e o perfume era tão forte que chegava às narinas de Deus. Agora não era pecado, agora era o incenso. Aí Deus cheirava, e a Bíblia diz que cheirava como cheiro suave diante de Deus. Quando ele cheirava, ele dizia: vou descer, vou descer, vou descer. O véu se abria, o sumo sacerdote entrava, e a glória de Deus enchia o lugar santo, e Israel vivia o renovo.